noite, povo abençoado. Boa noite a toda a galera cristã, todo o povo de Deus que está nos ouvindo, nos vendo neste momento pelas redes sociais. Hoje nós estamos de frente com o pastor diferente, né? Hoje nós decidimos, mudar um pouco, porque hoje o nosso tema é todo especial, um tema maravilhoso. Então, por favor, começa a compartilhar essa live, começa a compartilhar com seus amigos, vai nas redes sociais, compartilhe com mais pessoas que você puder, para que nós possamos atingir o maior número de pessoas. Porque o tema de hoje é um assunto, e a doutora vai estar nos esclarecendo aqui melhor, um dos assuntos mais importantes. Por quê? Porque o infarto é uma das doenças que mais mata no mundo. Então ela vai trazer alguns dados hoje. Você que tem perguntas, você que sabe de alguém que passou por isso, você que quer se munir, se capacitar, para a hora que uma pessoa estiver tendo um infarto, o que eu faço? Quais são os alimentos certos para a gente, para a gente comer para evitar um infarto? Então, são várias perguntas. Hoje à noite, uma noite toda especial, de frente com o pastor, e no final eu quero ler um texto da palavra do Senhor e dar um recado para você, para a sua vida, para a sua família, que Deus possa assim te abençoar poderosamente. Então, hoje nós estamos aqui, então já começamos a falar os nossos patrocinadores e queríamos falar da Baruch, ou seja, essa camiseta aqui é da Baruch Story, que está nas redes sociais aí. Então, se você quiser adquirir essas camisetas lindas, tem vários modelos. Então, por favor, procure, entra nas redes sociais, Baruch Story, então você pode adquirir uma camiseta linda dessa, viu? Ou no WhatsApp, tudo. E hoje, olha o sorteio de hoje, a Adriana, hoje, cosmética, está sorteando um kit. Um kit, se for um homem que for ganhador de hoje, vai ganhar um kit totalmente masculino, creme e etc, etc lá. Ela vai montar um kit, de cosmético. E se for uma mulher, com certeza coisa luxuosa, porque a Adriana, ou seja, ela especializada, boticário, vai falando aí, galera, o nome das coisas que ela... Eudora, Natura, lingerie. Então ela tem uma loja, que tem de tudo para mulher e para homem. Cueca box, é uma coisa fantástica lá, Toda linha importada, né, pastor? Linha importada, perfumes importados. Então, hoje ela está patrocinando esse kit, então fique até o final, compartilhe, participe, ou seja, deixa aí o seu recado. Se você tem perguntas sobre infarto, comece a mandar a sua pergunta. Então, hoje é uma noite maravilhosa para você tirar suas dúvidas. Chama a sua família para assistir essa live. Agora está passando essa novela aí, uma novela tão violenta, Parece que pegou os baianos todinho, pôs numa novela, por um rebanho de violenta aí. Então, não vá assistir ela não, assista a gente aqui, esteja compartilhando com a gente aqui, Hoje o recado é muito especial para você e toda a sua família. Mais um. Olha, recadinho da igreja aí, olha, no dia 30 nós vamos ter um encontro de casais. Você que é casado, você que está aí em love ou está passando por alguma situação, dia 30, por favor, venha para a Paz e Vida. Nós vamos ter um encontro de casais com palestra, uma equipe toda especial que vai te receber. Então, dia 30, encontro de casais. E o dia 24 e 25 não pode faltar na sua agenda. Nós vamos ter o Congresso Jovem e o tema sobrenatural. Preleitor Jonatas Brito, o cara toca demais. Toca teclado, canta, vem com a banda, vai estar pregando. Jonatas Brito, sábado às 19 horas, domingo às 9 horas da manhã e domingo à noite às 19 horas, 24 e 25 de novembro. Você não pode deixar de participar. Benção para a sua vida, sobrenatural de Deus para a tua vida. E todos os sábados às 18h30 nós temos o culto jovens, domingo de manhã escola bíblica dominical às 9 horas, domingo à noite o nosso culto e quarta-feira estudo. Amanhã nós temos estudo da palavra do Senhor Jesus. Vamos rápido porque hoje nós queremos que você participe, porque o tema hoje é infarto. Boa noite, Jaine. Boa noite, pastor. Como é que tu tá? Bem, Você já esteve aqui conosco falando sobre AVC, e hoje um tema diferente. Assim, embora sejam temas diferentes, mas o que nós falamos sobre o AVC e vamos falar sobre o infarto, eles são muito próximos, principalmente porque são duas doenças que estão relacionadas com a circulação do nosso corpo,
E como o senhor colocou bem inicialmente, o infarto é a doença que mais mata no mundo, não é uma das, mas a que mais mata, no Brasil, no mundo e em todas as regiões, né, do Brasil. E porque nós tememos muito câncer, né? Sim. Tememos muito câncer, o câncer traz já um pavor para nós, mas o infarto ainda é uma doença... Ela ainda é mais prevalente em relação às outras doenças, né? E além disso, nós chamamos de infarto agudo do miocárdio, né? Cientificamente a gente chama assim. Agudo por quê? Porque ele é instantâneo, ele é rápido, né? E pode matar rapidamente, né? O câncer, ele ainda tem um tempo diferente, né? A gente fala que é um período crônico, ou seja, ele dura um pouco mais até que a pessoa venha a óbito. O infarto, ele pode aparecer na pessoa imediatamente e ela já ir a óbito. Assim como se tratar e prevenir, né, da forma correta, chamar o socorro de imediato, ir para a unidade hospitalar, fazer o tratamento, existe uma chance muito grande de poder reverter algumas consequências negativas do infarto. Oi, Jane, nós aqui como igreja, comunidade aqui de Guanabi, nós tínhamos um irmão aqui que ele era o diácono aqui da igreja, né, o irmão Sivaldo, uma pessoa maravilhosa, acho que ele tinha completado 60 anos de idade naqueles dias, e de repente, né, ele estava fazendo exames, né, estava tentando baixar o colesterol, tá tudo ok, e de repente ele deitou para dormir uma tarde, porque ele trabalhava à noite, guarda, e não acordou, né, dormiu e ficou ali mesmo, né, então foi um infarto, né. E é assim, às vezes a pessoa faz um acompanhamento, né, adequado, só que infelizmente nem todos os exames que são aquele check-up, né, os exames básicos, nem todos eles mostram as alterações, principalmente aquelas que estão mais escondidas, né? Então, por exemplo, nós vamos falar um pouquinho, já trouxe aqui até para poder mostrar. Então, a gente tem aqui, né, o músculo cardíaco e nós temos várias veias, né, artérias, na verdade, né, aqui no músculo. Nós temos uma artéria bem importante, a gente chama de artéria coronária. Nosso coração é a nossa grande bomba cardíaca, né? Então, todo o sangue que ele recebe, ele devolve para o corpo, recebe novamente, devolve para o corpo e assim vai acontecendo. Só que, o que pode acontecer? O sangue ele é extremamente rico em oxigênio e em nutrientes. Uma vez que a gente tem uma obstrução é o quê? É um fechamento, entupimento, né? Nessa artéria principalmente, mas pode ser em qualquer uma outra aqui dessa área. Aqui, por exemplo, a gente tem um entupimento com uma placa de gordura, né? Então, quem consome alimentos gordurosos em excesso, a gente vai falar um pouquinho mais à frente para a questão da prevenção e dos fatores de risco. Pode ser também um coágulo. Pessoas que têm problemas de coagulação, ou que tiveram alguma lesão, esse coágulo pode se tanto grudar nessa placa, que a gente chama de placa de ateroma, que é uma placa de gordura, como o próprio coágulo sozinho ele pode vir entupir. O que acontece? Não sei se para quem está assistindo dá para ver tão nítido, mas tem uma área um pouco mais escura aqui, diferente. Então, quando o sangue ele vai passar para irrigar essa área, por exemplo, por conta dessa placa aqui, ele não consegue irrigar adequadamente. Isso é de uma vez? Não. Ao longo da vida, a pessoa vai adquirindo maus hábitos alimentares, assim como falta de atividade física, e também existem outras doenças que já são genéticas, né, ou hereditárias, que também acabam contribuindo, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, o sangue, ele deveria passar de um lugar para o outro, só que ele não passa porque esse local está entupido. É igual um cano de esgoto, né? Usar essa imagem. Muito bem colocado, né? Porque o cano de esgoto não passando, volta para o seu banheiro, volta para a sua casa novamente. Exatamente, o cano de esgoto é pior. Mas assim, então essa área, ela vai morrendo aos poucos, né? Por isso que a gente diz que ela vai infartando, então ela vai morrendo, ela vai necrosando, né? O que acontece? Quando ela vai morrendo aos pouquinhos, ela vai deixando de receber sangue, tem um quadro muito parecido que é chamado de angina, né, que a gente vai ver que os sintomas são muito parecidos com o infarto. Mas quando ela necrosa de fato, ou seja, quando ela deixou de receber o sangue, aquela área morre. É igual como se fosse uma grama, né? Você tem um jardim, você deixou de irrigar, o que acontece? Aquela grama morreu. Uma vez que ela morre, ela não volta, né?
Então é assim que acontece com o infarto. Então, E tem como descobrir, tem exames específicos que descobrem isso aí? Tem. Então, assim, tem ecocardiograma, angiografias, então existem exames específicos que mostram isso aqui, que são exames que não são comumente utilizados no dia a dia, no famoso check-up, né? Então, pode ter um eletro, às vezes a pessoa chegou e fez um eletro e não deu nada, porque talvez o infarto não foi tão recente, alguns outros, se o infarto for de uma área maior, ela aparece no eletrocardiograma, né? Mas se é um pequenininho, ele passa despercebido, acaba provavelmente não aparecendo. Então, quem já tem histórico na família de doenças, é melhor fazer, além do eletrocardiograma, esses outros exames mais específicos, isso, com a orientação do cardiologista de preferência. Muito bem, isso aí, sempre procurando um cardiologista. E aí eu trouxe um dado aqui, esse dado aqui, ele é do Ministério da Saúde, né? Tá dando para pegar aí? Ele é o dado do Ministério da Saúde. Então eu peguei os dados dos últimos 5 anos mais recentes. Embora esteja 2016 aqui, mas é porque são os dados que são de domínio público, né, que ficam disponíveis. Então, de 2012 a 2016, o que a gente percebe? A região sudeste, por ter um número também maior de pessoas, tem um número mais elevado de mortes por infarto. Isso aqui só são de mortes no Brasil como um todo. E a região nordeste é a segunda região do Brasil em que a gente tem esse maior número de infarto, de pessoas morrendo por infarto. Aí da região nordeste, a gente tem Pernambuco em primeiro lugar e Bahia em segundo lugar, né? E a gente traz isso muito, assim, eu já falei uma vez e repito de novo, duas principais responsabilidades, né? São das instituições e profissionais de saúde, que é uma, e a outra da própria pessoa. Ela também buscar conhecer sobre a doença, né, e ir atrás, né? Eu falei e repito novamente. Às vezes a gente passa um bom tempo mexendo em algumas matérias que não trazem tanto enriquecimento e acaba deixando de ver um assunto tão importante. Enquanto você fica aí nas redes sociais, muitas vezes fica aí comendo bolacha recheada, né? Tá aí, né? Ou seja, tomando Guaraná, Coca-Cola. Então nós estamos aqui chamando você para vir participar. Entre na nossa live, comece a compartilhar, porque é um assunto de extrema importância para nós. Nós só temos uma vida. Aqui nessa terra nós só temos uma vida. Então esse corpo nós temos que cuidar dele, porque ele só tem uma oportunidade. Então se você vai passar por essa terra, então que a gente possa valorizar, nós possa dar o valor devido que temos que dar a nós mesmos. Aqui são os exames que a gente tinha, né? Conversado, tinha falado. Então, assim, quando a pessoa tem essa suspeita de infarto, ao final a gente vai mostrar um vídeo de como atender uma pessoa com infarto. Tem alguns exames básicos que são feitos lá no hospital, que é para quem já chegou lá, né? Que é o eletrocardiograma, que é aquele que coloca um monte de aparelho no corpo. Tem os exames de sangue, né, que a gente chama de marcadores enzimáticos. Então tem umas enzimas específicas que indicam se teve ou não lesão no coração, né, no músculo cardíaco. Aí tem a angiografia, o ecocardiograma. Aquele que faz na esteira, qual o nome daquele? Eu vou lembrar até o final, mas me fugiu, mas eu sei qual é. É interessante aquilo lá. Esses aqui são os básicos. Que Hoje aí tem pessoas perguntando. Pastor, essa é uma pergunta minha. Meu irmão, ele sentia, tipo assim, o coração dele muitas vezes acelerar, bater muito rápido. E ele fez um exame e não detectou nada. Só que esse fato do coração bater rápido, você sentir falta de ar quando ele bate muito rápido, pode ser sintoma, ou talvez até um aviso prévio de um infarto, ou não, um infarto bem de vez. Quantos anos ele tem? 13 não, 15. A gente vai ver um pouco mais à frente, mas eu vou adiantar que são esses aqui. Ó. São alguns fatores de risco, né? Então tem algumas coisas que levam. A idade é um fator de risco. Mas assim, como já tem 13 anos, o que pode acontecer? Para saber se é ou não, preciso fazer os exames. Por quê? Porque tem algumas doenças que se confundem com infarto. Né? Principalmente assim, ansiedade, né? Que está aparecendo muito em adolescentes e adultos jovens. Ela tem esses sintomas muito parecidos. Então, para saber de fato se é ou não, são os exames complementares para poder tirar essa dúvida. E aí? Então deixa eu passar um aqui e voltar.
Quando a gente falou dos fatores de risco, eu perguntei da idade, justamente porque, a depender da idade que a pessoa tenha, isso é um fator para poder a pessoa ter infarto ou não. Então, quanto mais janeiro a pessoa vai tendo, maiores são as chances de ter um infarto. Tudo isso se soma às outras doenças que geralmente aparecem, né? Então, quem está na idade adulto e idoso, geralmente tem outras doenças juntas. Tem infarto, né? além da possibilidade de infarto, tem diabetes, tem hipertensão, tem síndrome metabólica, que é um conjunto de doenças aí. E a prevalência da hereditariedade está aqui junto, né? Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, as pessoas que já tiveram pessoas na família que já tiveram infarto, então elas têm uma possibilidade maior de ter. E talvez não teve nenhum infarto em si, mas elas tiveram outras doenças, que é a doença coronariana, alguma alteração na própria morfologia do coração, isso gera uma possibilidade de ter infarto. Então, esses dois fatores aqui são fatores que a gente chama de não modificáveis, ou seja, eles não mudam. Então, a idade é aquela, você não vai mudar, a sua família é aquela, a sua genética você não muda. Sim. Mas tem outros fatores que a gente pode mexer. Pastor, tem uma pergunta aqui de Cristiano Ferreira. Ele pergunta assim: a pressão, vou falar como ele fez, APA 140 por 100 sem sintomas pode causar um infarto? Não necessariamente. A gente não olha só a pressão. É importante dizer que a gente avalia fatores conjuntos, né? Então não é só o fato dela ter a pressão alta e ela vai necessariamente ter um infarto, mas a pressão alta associada a alguns outros fatores, como os que a gente está expondo aqui, leva a possibilidade de ter. Então, assim, a pessoa pode ter pressão alta a vida inteira e nunca infartar, mas uma pessoa que tem pressão alta, ela tem uma chance maior em relação a quem não tem de infartar. Então, não, é um pré-requisito, mas não é uma obrigatoriedade. Ô, Jaine, você trouxe um assunto, eu queria saber, assim, a mínima é sempre 8, né? Essa mínima, por exemplo, ela alterando, ela pode causar mais problemas nesse sentido de que a máxima? Ou tudo igual? Assim, porque as diretrizes elas vão mudando com o tempo, então a gente sempre dá preferência de olhar as duas juntas, né? E mais os outros fatores que estão conjuntamente. Então, o que o Ministério preconiza? O que a gente conhece como 12 por 8, que na verdade é sempre 20 por 80, né, para o profissional de saúde, mas o comissionante dá 12 por 8. Então, aquela pessoa que tem o 14 por 9 e já se eleva um pouco, é um fator, mas não necessariamente preponderante. Antes a gente tinha a consideração. Quando a mínima ela se eleva um pouco mais, é pior, justamente porque a gente está tendo ali uma contração, né? Então isso tem sim uma possibilidade maior em relação porque à máxima. Um quadro de ansiedade pode a máxima alterar também, né? Pode. E, geralmente as duas têm o que geralmente ocorre é que as duas aumentam juntas, né? Então a pessoa pode ter o 13 por 9, o 14 por 8, né? Então assim, essas discrepâncias muito longas, elas exigem uma necessidade de uma avaliação maior, né? Então não só a pressão, mas o que causou? Às vezes foi uma crise de ansiedade que causou aquela discrepância, né? Não necessariamente isso vai levar a pessoa a ter... Pode ir. Então, quando a gente está falando de fatores de risco, lembra que aqueles dois são fatores de risco que a gente não muda, que é a idade e a hereditariedade. Mas olha quanta coisa que a gente pode mudar, né? Meu Deus! Não é? Então, a pessoa que tem a pressão alta, se ela conseguir controlar, quem fuma, esse fuma que é sempre o fumo em excesso, né? E também tem o passivo também, né? Tem. Então, assim, se eu tenho uma pessoa que é fumante e eu fico o tempo inteiro ao lado dela, o marido e a mulher que fuma e a esposa que fica, ou ao contrário. Então, ela também tem a possibilidade de passar por essas alterações, que também já é um fator de risco menor, mas não deixa de ser. O próprio diabetes, né?
A falta de exercício. Pois Aqui tem essa figura aqui, acho que ela representa quase tudo, né? Então a pessoa que. Eu acho que você que está aí, vamos participando, porque essa figura aqui ela é fantástica. Então quem vai se identificando com um pouco disso, né, já fica mais fácil. Então a pessoa que fica muito tempo em frente ao computador, de uma posição inclusive inadequada, né? Usa a televisão antigamente, ela fazia a gente exercitar, né? Levantava, ia lá no botão e trocava, que a gente não faz mais isso. Refrigerantes, alimentação inadequada, cervejas, né? Falta de atividade física. Aqui é um Red Bull. Túlio, Thiago. Essa alimentação aqui é o que a gente mais utiliza, que é a questão de muitos triglicéridos, de colesterol, E é um negócio bom, né? A batata frita, o hambúrguer, né? Então, são coisas que, né? Mas a gente tem que ter muito cuidado, né? Ou seja, não é eliminar completamente, né? Não é isso, exatamente assim. A gente tem pessoas que não conseguem cortar, né? Mas diminuir pelo menos o consumo e diminuir e também praticar alguma atividade física regular, né? Aí, então a dieta pouco saudável, o excesso do álcool, né? Acaba contribuindo também. E algumas drogas, como por exemplo a cocaína, né? Ela pode fazer esse espasmo, que é a contração. Que a gente viu inicialmente, eu falei da placa de gordura que fica e do tronco, mas a cocaína ela faz um fechamento muito rápido, então isso também pode levar ao infarto. Ô Jair, se eu tenho uma vida ativa, uma vida de exercícios ativa, eu posso de fato todo dia comer essas coisas aí que o risco de infarto não necessariamente é assim, né? A gente já viu alguns... Tiago, presta atenção. Algumas tudo também. Reportagens, jogador de futebol. É isso, morreram no campo. Isso, exatamente. Mas assim, talvez tenha alguma alteração que era genética ou que não foi vista de uma forma correta e acaba que isso acontece. Então, quem pratica atividade física consegue ter um gasto calórico maior. Então, dá para comer um pouquinho mais, mas se puder diminuir é melhor ainda, né? Tem outra pergunta aqui de Max Ramon. Boa noite, graça e paz. Amém. Como devemos proceder ao presenciarmos alguém sofrendo um ataque cardíaco? Pronto. A gente vai ver essa parte no finalzinho, que é a última parte. Segura aí, viu, Ramon? Essa é boa. É bom que fica preso aí, né? É isso aí, legal. Para dar mais ibope. Exatamente. Então, o que a gente já viu, né? Então, o que acontece? Quando a pessoa, né, ela tem o infarto propriamente dito, algumas regiões elas aparecem. Assim, no homem e na mulher manifesta um pouco diferente, né? O que todo mundo conhece do sinal clássico geralmente acontece mais nos homens. As mulheres muda pouca coisa, mas muda. Então essa área vermelha aqui é a área que sofre o maior impacto. As áreas com a cor rosa mais clara, tá dando para ver ainda? Tá sim. Rosa mais clara são as que sofrem menos impacto. O que acontece? Como o coração ele fica do lado esquerdo, geralmente tem pessoas que por conta de alguma alteração na anatomia, pode ser que ele esteja mais centralizado ou mais à direita, né? Por isso que a gente abrange os dois lados. Então, nesse momento do infarto, os pacientes sentem uma dor muito forte no peito, às vezes em formato de queimação mesmo. Então, essa dor geralmente ela acontece aqui, ó, que a gente chama de região do pré-córdio, que é essa parte. Mas ela pode se estender um pouquinho mais para a região do meio, né, para a região external. E ela vai subindo aqui para a região de pescoço, pega a parte do maxilar do queixo, pode subir um pouquinho para a região do ombro, vir para a área da escápula e pegar um pouquinho as costas. E também os braços. Geralmente, o braço esquerdo é mais intenso em relação ao direito por conta da posição anatômica, mas os dois braços podem acontecer. Algumas outras coisas, além desses sinais que são clássicos, também ocorrem. Então, no corpo, de uma forma geral, a pessoa sente aquele cansaço, né, aquela fadiga, como se estivesse assim, como se fosse acabar, né? Exatamente. Tonturas, desmaio, a pele vai ficando. O pessoal fala assim, o fulano ficou branco, né? Então, geralmente, essa percepção ela é muito nítida, a pele fica muito pálida, suor, principalmente o suor mais frio, calafrios. E no estômago tem aquela sensação de indigestão, de que está com azia, ou náuseas, ou vômitos, né? Essa parte aqui era muito mais comum nas mulheres em relação aos homens, né? Aí uma das pequenas diferenças.
O batimento cardíaco ele fica acelerado, né, mais em relação do que é comum. Então, comumente a gente, quando verifica o batimento, ele está em torno de 60 a 100. Quem está tendo um infarto varia entre esses valores, ou para mais ou para menos. Jaime, o mundo moderno fez aumentar, né, pelos dados ali, né, a cada ano que passa aumenta o número de infartos. Pode ser também que aumenta também a questão da estatística também, né, esse cuidado também. Mas eu queria saber se o mundo moderno traz consigo o infarto com mais, né, frequência? Traz principalmente assim, o que a gente está vendo hoje? A gente viu anteriormente que com relação à idade, vou até voltar, as pessoas adultas e idosas, elas infartam mais. Só que está havendo um aumento muito grande em adolescentes, justamente pela questão do sedentarismo, da alimentação e a questão genética também, que ela vem de uma forma muito forte. Então, assim, quando a família não muda os hábitos, a criança também não muda. Então, a tendência é que essa criança ela venha ser um adulto com o mesmo comportamento dos próprios pais. Por isso que a gente pensa tanto na prevenção. Hoje a gente tem um olhar muito voltado também para a criança e para o adolescente. Então, na escola, por exemplo, do meu filho, lá eles não recomendam que leve refrigerante. Não levava, né? Nunca levou, mas assim, já também não leva. Então, assim, estimula. Tem escola passando, pelo menos 3 vezes na semana eu quero que leve a fruta. Então, esse estímulo já começa desde cedo. Tem que ser desde cedo. Viviane, uma pergunta para o senhor aqui. Pode Pastor, falar? que dia o senhor vai entrar na academia? Eita! Só estou no parque da cidade até agora, mas um dia eu chego lá na academia, eu estou sentindo vontade da academia. Pede desculpa, pessoal, tá em iluminação, porque o reflexo... Sim, ou pessoal, porque a televisão tem um brilho muito forte, nós não baixamos o brilho da televisão, então acaba saindo, né, ou seja, ofuscando a minha pessoa e a pessoa da Jaina aqui, tá bom? Então não é por causa desse detalhe, mas a gente vai corrigir isso aí, viu? E uma pergunta que vocês tinham feito anteriormente também com relação à manifestação, né, dos sintomas, o que acontece? Eu deixei aqui bem para não esquecer, que é a questão da duração. O infarto geralmente ele tem uma duração, né, de 20 minutos. Né? Aí para já ficar atento, se eu estou há 20 minutos ali pelo menos sentindo isso aqui, é porque tem alguma coisa. Às vezes as crises, quando elas são de ansiedade, às vezes elas duram um pouco menos, né? Elas são um pouco mais pontuais, então aí também já é uma outra questão que diferencia. Nas mulheres, né, aquela questão que eu falei dos enjoos, o desconforto no peito, né, bem comum, a falta de ar, aquele cansaço inexplicável e a própria arritmia. Então o coração ele bate num ritmo, né? É o tum-tá, tum-tá. Então se o coração bate muito rápido, ou tum-tá, tum-tum-tum-tá, tum-tá, diferente, acaba sendo também um ritmo que não é o ideal para o batimento do coração. Né? Se a pessoa já tem uma alteração no próprio coração, principalmente, porque eu não trouxe nenhuma foto, mas assim, o coração ele é dividido em 4 camadas, né? Então, entre a camada de cima e a camada de baixo, a gente tem algumas válvulas e tem uns tracinhos dividindo que a gente chama de septo. Então, às vezes, se eu tenho alteração ou nas válvulas ou nos septos, às vezes esse sangue, se o coração, a condução elétrica do coração não é tão eficiente, aquele sangue lá dentro, em vez dele passar, ele fica indo e voltando, chacoalhando. Aí gera trombos, que são os coágulos de sangue. Então isso pode ir lá e entupir alguma artéria, né? Obstruir. Pois é, então estamos aí falando sobre o infarto e Viviane falou aí da academia, mas ó Viviane, eu estou quase pagando um menino para fazer academia para mim, viu? Deixa esse recado aí para você. Então o que a gente tem? Então quando a pessoa ela tem esse problema no coração, né, ou seja, aquela área que ficou ali, ela ficou entupida, então, ou seja, um sangue deixou de passar, imagina que está aqui, né, um cano, então eu coloquei aqui um trombo, né, ou uma placa de gordura. Então o sangue não passa, porque tem alguma coisa obstruindo. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que reperfundir aquela área onde ele deveria chegar. Reperfundir é o quê? O sangue precisa chegar naquele lugar. Então como é que isso é feito? Pode ser feito utilizando medicações, né? As medicações elas são usadas tanto durante o tratamento inicial, que é quando chega no hospital, também quando vai para casa. Então quando chega no hospital tem os trombolíticos, quando vai para casa tem os antiagregantes plaquetários. Quem nunca tomou um AS em casa também? Né? Então quando vai para casa,
quem vai para casa também, né, acaba tomando durante um longo prazo. Então precisa haver uma mudança nesse estilo de vida, né? Então aqui é tanto para prevenção, para evitar de ter a primeira vez o infarto, como para também evitar de ter outras vezes o infarto, né? Porque a pessoa não infarta só uma vez, ela pode infartar outras vezes também, né? Então precisa ter toda uma reabilitação dessa área cardíaca. Tem uma coisa bem interessante que é utilizada, que é o famoso stent, que é um balãozinho que coloca dentro da... Esse aqui? Isso, esse aqui. Então aqui tem a placa de gordura, né? Então coloca, né, pela artéria, isso, coloca aqui, depois insufla esse balãozinho, ele abre, tá vendo que a passagem, o tamanho da luz que mudou. Aqui tem um bem pequenininho, praticamente fechando, e aqui já tem uma área bem maior, né? Então isso aqui é um procedimento cirúrgico, então é um médico que coloca. Meu avô tem esse procedimento. O stent. Tem algumas... Dá tempo de explicar? Tem algumas pessoas, né, que todo mundo lembra a famosa ponte safena, né? Eu só estou com a ponte safena, né? Então, tira-se um pedaço de um vaso importante, geralmente, preferencialmente é a safena, né? Um pedacinho e coloca aqui. Então, tá vendo esse pontinho preto? É um pontinho que tinha uma obstrução. Então, o que eu fiz? A medicação por si só, ou talvez a colocação do stent, não era indicada. Quem avalia isso é o médico. Então, o que fez? Eu coloquei uma ponte. Por isso que chama ponte, né? Ou seja, isso. Eliminou essa estrada aqui e depois outra aqui. Isso, exatamente. Para essa área aqui não morrer, né? Isso não impede também no futuro essa área também ficar, né? Continua comendo picanha 2 termos, né? Viu tudo? Aí não aguenta, né, meu? Escutou aí, né? Arritmia? Arritmia ou arritmia? Arritmia. Quem tem essa doença tem uma possibilidade maior também de ter, que foi aquela que eu expliquei do sangue dentro do coração, ele ficar batendo, né, lá dentro. Então quem tem um ritmo cardíaco diferente tem uma possibilidade maior de ter. O que acontece? Às vezes a arritmia ela é tão pequena, que é o que realmente acontece com jogador de futebol, né? A arritmia é tão pequena que às vezes ela passa despercebida. Ele pode não ter tido durante um tempo e de repente começar a ter, que também pode ser induzidas por drogas, por medicações, né? Então aí a gente ouve a reportagem de jogador de futebol, a gente não ouve o que está por trás, né? Então fica aí um pouco o contar pela metade. E lembrando que o crente, ele não bebe não, sabe? Bebida alcoólica, mas comer e tomar Coca-Cola é brincadeira, né? Então, por isso que precisa praticar exercício, mudar o ritmo da alimentação, isso é muito importante, viu? E a questão do refrigerante, principalmente, assim, se a gente for avaliar quanto é que custa uma Coca-Cola, uma Fanta, um Guaraná e os similares, né? Se você for na feira comprar uma cestinha de maracujá, você faz tanto suco, muito mais saudável, muito mais gostoso. Então, assim, é a questão do hábito mesmo. E lembrando, vou pegar agora para os pais principalmente, porque se vocês não mudarem seus hábitos, seus filhos nunca vão mudar. Né? Então, os hábitos e os exemplos, eles começam por quem está à frente da família, né? Então, por exemplo, se o pai bebe todo final de semana, os filhos estão vendo ali. Um dia os filhos vão chegar naquela... né? Da mesma forma, se almoçar com a Coca-Cola na mesa e os filhos, né, vão participando daquilo ali, leva aquele ritmo, né? E muitas vezes tem pais que trabalham de pedreiro, servente, tal, gasta, mas como nós vimos aquela figura, o filho fica deitado, né? Ou seja, ouvindo, assistindo Netflix e o tempo passando e não gastando a energia. E quando o senhor falou da questão da mudança dos hábitos de vida, vamos pegar a nossa infância. Vou pegar pela minha, inclusive, né? Quando eu era menor, eu jogava bandeirinha, da polícia ladrão. Era tanta coisa que a gente brincava no meio da rua e hoje as crianças não têm isso. Então esse gasto calórico ele existiu. Andava de bicicleta, jogava vôlei, era tanta coisa. Eu antes de casar, eu pesava 64 quilos. O meu paletó foi de uma lista só, porque o negócio era esquisito, viu? Né? Então, o pessoal, a hora que vê o álbum de casamento da gente, fala bem assim, eu vim ter fé, viu? Então, é a questão de fé mesmo.
Então, por quê? Porque era o estilo de vida que eu tinha. O estilo de vida era aquele, eu não conhecia esse estilo de vida, né? Criado na zona rural, só bicicleta, cavalo, nadando, pescando. Então, foi outro estilo de vida, né? Saco de feijão. Saco de feijão, algodão. Você ia fazer a pergunta? Tem um comentário aqui, pastor Viviane. Meu tio deu AVC, o médico disse que só não foi fatal porque ele fazia 40 minutos de caminhada diariamente e ele tinha alguns agravantes, fumante, diabetes e etc. Porém, fazia a caminhada, foi o que salvou ele. Então, é basicamente isso. Então, assim, às vezes você tem os fatores de risco, mas você tem outras coisas que acabam compensando. Às vezes, isso não é necessariamente o padrão, isso aí são exceções, né? Então, ele tem fatores de risco muito importantes, né, para ter as doenças, mas ele tem outras atividades, mas geralmente o que acontece... Falando a respeito de AVC também, meu tio teve AVC, ele não fumava, bebia pouco, mas não era constante e deu AVC. Mas é isso, porque a gente tem fatores de risco que são modificáveis e aqueles que não são. Às vezes ele tem a predisposição genética, às vezes ela é muito mais forte. Então, por exemplo, pessoas que têm a pele mais escura, né? Que a gente chama de negros e pardos. Uhum. Então eles têm, comparando com as pessoas brancas, não sei se é o caso do Sergio, eu estou falando por conta de você, né? Então tem uma possibilidade muito maior de ter. E isso já é uma herança cultural, se for pegar para a questão dos navios e negreiros, né? A questão da água salgada, toda essa questão histórica. Então existe essa possibilidade maior. E às vezes tem um fator de risco que talvez também não foi avaliado durante a consulta, durante os exames, né? A gente tem que pensar nessas possibilidades. Às vezes o médico, eles falam as coisas, mas eles não falam tudo, né? A gente acaba... E isso é ruim, porque às vezes a gente sai com uma ideia falsa daquela instrução, achando que é só aquilo, né? Ô Jaine, nosso tempo está bem curto, entendeu? Agora eu queria que você pudesse caminhar para o fechamento e para aquele vídeo também, né? Pronto, ótimo. Isso aqui foi o que o colega pediu, ele, a questão de quando a pessoa tem uma parada cardíaca. Então, reconheceu aqueles sintomas que a gente falou, da dor no peito, né, que ela irradia para o pescoço, queixo, ombro, braço, junto com os enjoos e tudo mais. Então, eu vou falar aqui que a gente chama de pessoas leigas não treinadas, né? Porque tem as pessoas leigas que são treinadas. Por exemplo, os socorristas do SAMU, eles são leigos, mas eles são treinados. Então, para quem não é treinado e percebeu que uma pessoa ela está tendo o infarto e essa pessoa cai no chão, né, ou ela vai se desfalecendo aos poucos, né, e deita no chão, o que acontece? A gente tem uma forma de fazer esse atendimento. Então, reconhecer uma pessoa assim, liga de imediato para o SAMU, para o número 192, que é uma ligação gratuita, não precisa ter crédito celular nem nada. Depois, em seguida, a gente faz a reanimação, né, como ele coloca, a mão que eu não domino, ela fica embaixo, e a mão que eu domino, ela fica em cima, e ela cruza, né, os braços ficam esticados, e é o peso do ombro que é jogado, né, no tórax de quem teve o infarto, justamente na região do meio, né, que divide aqui os dois peitos. Para o adulto, a gente faz uma profundidade de cerca de 6 centímetros. Infelizmente, a gente não mede os 6 centímetros, mas é a dedução. Dedução. Crianças são 5 bebês, né, que são crianças menores de 1 ano. A gente faz a profundidade em 4. O ideal é que a gente faça isso de 100 a 120 vezes, né, durante todo o atendimento. Quando sentir cansado, revezar com uma outra pessoa. O que acontece? Se eu encontrei, tem um videozinho mais à frente, né? Se eu encontrar uma pessoa que está caída e eu estou sozinha, eu ligo, né? Se a pessoa não acordar que eu chamei, eu ligo de imediato para o serviço, depois eu faço a compressão. Se tem alguma pessoa junto de mim, eu peço para a pessoa ir ligando pelas informações enquanto eu vou fazendo a compressão. Né? Então... E qual a força que a gente deve fazer essa compressão para acabar, mais em criança e bebê, para acabar não machucando? Olha, a força, ela é assim, imagine, ela é muito mais intuitiva, eu vou dizer assim, porque assim, você saber quanto é 5 e quanto é 4, é mais assim, no visual é um pouquinho mais difícil, assim, eu como já tive treinamento, para mim é mais fácil, mas assim, quando é uma criança, por exemplo, a gente, em vez de colocar as duas mãos, a gente coloca uma, para reduzir o peso do corpo, e assim, não é o peso do corpo, é o peso do ombro, né? Então, quando faz a massagem,
imagina que está aqui o tórax, né? Então, minha mão está aqui, eu tenho que ter esse espaço de fechar, levantar, fechar, levantar. Então, quem faz massagem não pode ficar assim. Porque aí é a mesma coisa, tentar respirar aqui. Ninguém respira igual um cachorro, a mesma coisa o coração, ele não bate. Dessa forma, então, levantar e reduzir. Para bebês, por exemplo, a gente faz com o dedo, né? Então a gente coloca também no mesmo local e as compressões elas são com dedos. Então tem diferença aí, né? A caixa torácica aqui é menor. Então assim, imagine a própria força. Então, dentre o mal, a gente fala assim, é melhor pecar pelo excesso do que a falta, porque uma coisa é uma costela quebrada, o pulmão perfurado, é claro que não é o desejado, mas isso consegue reverter cirurgicamente, né? O coração deixando de bater já é mais difícil. Agora, lembrando que para fazer essas compressões, a pessoa tem que estar deitada num lugar rígido. Não pode ser em cima de uma cama, porque senão fratura a costela, né? Então tem que ser num local que seja rígido. Se a pessoa é muito obesa e está em casa, arranja uma tábua ou alguma coisa e coloca. Então arranja quem tiver, pega pelo colchão, coloca no chão, faz qualquer coisa. Mas o ideal é que não faça em cima de uma superfície mole. E aí tem um videozinho, né, que nós preparamos. Ele vai mostrar essas dicas. Aprenda a fazer a massagem cardíaca. Você pode salvar uma vida. Aprenda aqui correta maneira de fazer Para que você possa prestar assistência correta a quem precisar, você deverá seguir todo o procedimento, passo a passo. É simples e fará toda a diferença. Ver alguém numa situação de possível parada cardíaca causa apreensão, mas mantenha calma e verifique se a vítima está realmente inconsciente. Para ter certeza do quadro da vítima, toque e se comunique com ela. Se não responder a nenhum estímulo, cheque sua respiração. Caso não esteja respirando ou com respiração agônica, tipo último suspiro, considere a parada cardíaca. Peça para alguém ligar para 192 o mais rápido possível. Enquanto isso, posicione-se ao lado da vítima. Dessa forma, perto do peito. Coloque os seus joelhos distantes um do outro. Assim você vai ter mais estabilidade. Posicione suas mãos dessa maneira. E coloque-as no centro do tórax. Com os braços estendidos a 90 graus sobre a vítima, comprima o peito em uma frequência de 100 a 120 repetições por minuto. Assim como a batida da música do Barão Vermelho. Seus braços deverão permanecer retos, sem dobrar os cotovelos durante as compressões. E você deverá usar o peso dos ombros enquanto massageia a vítima. Durante o procedimento, o tórax deverá comprimir entre 5 a 6 centímetros de profundidade, mas não se apoie sobre ele depois da compressão, para o peito retornar à posição original e você poder repetir o movimento. É importante não interromper as compressões por mais de 10 segundos e a cada 2 minutos revezar com outra pessoa a tarefa da massagem até a chegada do socorro. Viu? O procedimento é simples e pode salvar muitas vidas. A correta realização da massagem cardíaca é a forma que a gente tem de salvar a vida dessas pessoas. São 100 batidas por minuto e com a música na cabeça, você não perde o ritmo. Eu acho a música interessante porque ela traz esse. O ritmo. Isso. Tem até um outro videozinho, só que ele não explica tão bem quanto esse. Mas olha, nós vamos colocar esse vídeo aí, né, nas redes sociais, para você ver direitinho, tá? Compartilhar aí, viu? Então, baterista deve ter facilidade com essa massagem, né? Não, acho que aqui é só mesmo a questão do fechamento mesmo. Pois é, então nós agradecemos você mais uma vez, Jaine, né, por trazer essa iluminação, né, para nós que estamos aqui nesse mundo e precisamos, né, saber corretamente cuidar. E o corpo, Jesus, né, fala que o corpo é o templo do Espírito Santo. É ele que nós temos que cuidar. Deus habita no corpo. Então nós temos que ter cuidado com a alimentação que você falou, esse cuidado, a prática de exercício. Então por muito tempo as pessoas começaram a deixar o exercício porque ia morar no céu. Não, o exercício é importante e de suma importância. Ainda mais depois que nós mudamos a forma de trabalho, né? Antigamente o trabalho era braçal, hoje a forma de trabalho mudou. Hoje nós, né, ou seja, passamos o dia todo ali dentro de uma sala, então
o estresse diferente, então precisamos ter uma hora de academia por dia, ou de um parque, uma caminhada, ou bicicleta, né? Seja aquilo que você dá prazer, a prática de algum esporte, futebol, né? Que o pessoal pratica bastante. E eu queria deixar um texto para você nesta noite. Você que está aqui nos ouvindo, nós vamos fazer o sorteio, tá? Vamos fazer o sorteio. Você pode voltar lá, né, Adriana? Volta lá. Nós vamos fazer o sorteio de um kit. E o Salmo 66, versículo 10, fala algo fantástico para a sua vida. Diz assim: pois tu, ó Deus, nos submetestes à prova. Tu nos afinaste como a prata. Tu nos metestes na rede. Afligiste os nossos lombos. Fizeste que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. A um lugar de abundância nos trouxeste. Para nós chegarmos no lugar de abundância, no lugar de paz, no lugar de tranquilidade, no lugar de refrigério, nós passamos pela prova, nós passamos pelo fogo. A prata é refinada no fogo, a mais de 800 graus. Refina-se a prata. Passamos pelo fogo, os inimigos cavalgam sobre a nossa cabeça, caímos nas armadilhas do inimigo. Nós passamos por várias situações, passamos pelo fogo e pela água, mas Deus nos conduz a um lugar de descanso. Se você agora está passando por problemas, pode ser problema do seu casamento, na sua família, né? Você está enfrentando dificuldade na sua saúde, que você possa lembrar: Deus vai me levar a um lugar de refrigério. Deus vai me levar a um lugar de abundância. São fases que você está passando agora. Se você buscar a Deus de todo o teu coração, se você buscar ao Senhor Jesus, Jesus está de braços abertos. Ele diz: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E Jesus quer trazer o alívio para a tua vida, quer trazer o refrigério para a tua vida. Então que Jesus possa abençoar poderosamente o teu coração. Onde você estiver agora, né, eu queria que você fechasse os teus olhos e entendesse: Deus vai me levar a um lugar de refrigério. Deus vai me levar a um lugar de abundância. Estou passando por isso tudo, mas amanhã será um novo dia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. E Deus está dizendo: amanhã é um novo dia para você. Sabe, o vinho novo, né? O novo de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir sobre a tua vida. Então, abre o teu coração neste momento. Feche os teus olhos, aonde você estiver. Deixa o Espírito Santo de Deus abençoar a tua casa, a tua família, sabe? A porta de emprego possa ser aberta, que Deus possa trazer uma paz tremenda no teu coração. Pessoas que estão depressivas, pessoas que estão vivendo uma ansiedade tremenda, que Jesus traga um refrigério. Ele é a tua segurança, Ele é o teu socorro bem presente no meio das adversidades. Deus, muito obrigado, Senhor, por este dia. Muito obrigado pela vida da Jaine, Senhor. O Deus que está aqui conosco. Muito obrigado por esta equipe maravilhosa. Jesus, muito obrigado por esse irmão que está aí do outro lado, essa pessoa que está nos ouvindo neste momento. Que o Senhor esteja abençoando agora o coração dele, Pai. Que é do coração que vem, Senhor, Deus, Pai amado, todos os nossos sentimentos e emoções, ó Pai. Que o Senhor esteja abençoando esta vida poderosamente. Guarda, protege, livra de todo o mal. Leva a um lugar de descanso, de abundância, para a honra e glória do nome de Jesus. Amém. Então a Adriana, né, está patrocinando hoje um kit. Se for de homem, vai ser um kit todo voltado para homem. Se for mulher, vai ser todo voltado para mulher. Então vamos aqui fazer o sorteio agora. E a próxima terça-feira nós vamos falar sobre doação de sangue e doação de medulas. Medula óssea, né? Então nós vamos falar sobre doação de sangue. Jesus doou, né? Não um litro de sangue, nem 400 ml, mas Ele doou todo o teu sangue por você. Então, nós vamos estar aqui junto com a MOBA, né, fazendo esse programa próxima terça-feira, às 21h30, você não pode perder, tá bom? Você que não é um doador, você vai se tornar um doador. Sabe, eu sou um doador, todo 3, 4 meses eu estou doando. Pessoal aqui, pastor, agradecendo muito pela live, tirou as dúvidas, tema muito importante. Só agradecendo aí. Tem Nós só... também. Poderia tirar só mais uma dúvida? Pode. Samuel queria saber se... Porque antigamente a alta técnica era 32 ventilações. Ah, tá. É porque... Você poderia usar essa técnica? É porque assim, a técnica que eu coloquei foi para socorristas não...
são para leigos, Leigos. né? Leigos não treinados. Aí quem não é treinado faz só a compressão. Quem é treinado, o leigo treinado e o profissional de saúde faz tanto a compressão quanto a ventilação. Né? Então, se eu estou sozinha, eu faço 30/2, né? Que são 30 compressões para 2 ventilações. Se eu estou com alguém, são 15 compressões para 2 ventilações. Isso não mudou, mas isso é para o leigo treinado e profissional de saúde. Então, Muito bem. Aqui não foi diferente. Vamos Valeu. sorteio então agora. Sorteio, para a gente encerrar. 96 pessoas assistiram a live aí. Muito bem. E o número sorteado da sequência foi o 87. 87. Vamos ver quem é essa. O ex- Gemima Donato. Gemima. Gemima. Ela é prima de Ayla. Gemima Donato. Tá? Então Ela tá. assistiu pelo Instagram. Que Deus abençoe sua vida. O pessoal vai entrar em contato com você no Instagram e aí você vai receber um kit, tá bom? Que Jesus abençoe. Compartilhe, pessoal, compartilhe a nossa live, segue a gente aí. Baru que tá aqui, ó, você quer adquirir uma camiseta show, por favor, tem vários modelos, camisetas lindíssimas. E não esquecendo também, passa aí o nosso congresso, ou o encontro de casa, o nosso congresso, volta ao congresso. O nosso congresso Jovem Sobrenatural, final do mês. Vai ser tremendo para a tua vida. Pode preparar a tua família, chama todo mundo para vir participar. Dias 24, 25 de novembro. Deus tem um recado todo especial para a tua vida. Que Jesus abençoe a todos. Abração, não tem? Obrigada. Deus abençoe. Obrigadão para todo mundo. Obrigada a todos. Amém.